cuidado. É possível que nós tenhamos muitos casais de namorados aqui, ou pessoas querendo namorar, ou aqueles que já são casados e continuam namorando, não é assim, Caju? Aí é assim gostoso, né, irmãos? Eu mesmo sou um desses, viu? Sou casado aí, mas continuo namorando. Continua, Gina? Continua, né? Ontem vocês chegaram tarde em casa, hein? Cuidado, não pode chegar tarde em casa. Namoro, tem que tomar cuidado. Vamos ler o verso 31, irmãos, do capítulo 10. Encontrou, e antes de lermos, vamos ter uma prece. Pai querido, a nossa gratidão a Ti pelo início de semana que o Senhor está nos dando. Domingo com as famílias, domingo com a Tua proteção, um domingo repleto da Tua companhia. Nós queremos, nesse instante, suplicar que o Senhor que tem estado conosco recebendo os nossos louvores, nesse momento possa começar a preencher a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, com a Tua poderosa influência, de forma que, ao sairmos daqui, Pai, saiamos tendo tido um encontro real contigo. Venha falar a nós, Senhor. Venha nos capacitar a viver a vida que temos tido aqui nesta terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O verso 31 nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse verso é um verso bastante abrangente. Ele não nos dá margem para fazer qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Então nós podemos entender que tudo, absolutamente tudo que acontece na vida de um cristão, inclusive o namoro, ele vai ter consequências para esta vida e para a vida eterna. Aliás, o namoro pode definir nosso destino eterno, dependendo da maneira como é conduzido. Um namoro espiritualmente saudável também é muito importante para blindarmos a família. O namoro sempre deve ser para casar. Quando o namoro não é para casar, ele é para pecar. Anote aí, viu? Quando o namoro não é para casar, ele é para pecar. Com que cuidado então deve alguém escolher a alguém para namorar? Eu fiquei maravilhado ontem com o culto jovem. Doutor Elias foi alguém extremamente usado por Deus aqui ontem, disse coisas numa linguagem extremamente gostosa de se ouvir a verdade. Nós temos boas lembranças de ontem e eu gostaria muito de continuar naquela direção. Durante o estudo dessa noite nós vamos analisar alguns textos da Bíblia que podem ser relacionados ao namoro e tentar compreender alguns princípios que podem blindar a nossa vida, esta relação inclusive. Vamos ver alguns textos do Antigo e do Novo Testamento e eu queria começar ali por Gênesis capítulo 2, ok? Vamos lá? Gênesis capítulo 2, o verso 18, que diz assim: Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A frase principal aqui é: não é bom que o homem esteja só. Poucas pessoas sentem-se bem a sós por muito tempo. Mesmo quem vive cercado por muitas pessoas necessita de uma intimidade emocional de maneira mais profunda, né? É muito gostoso termos pessoas com quem podemos nos relacionar de maneira profunda, com uma pessoa especial, do sexo oposto. Essa necessidade foi implantada por Deus na nossa natureza, na natureza humana. Nem todos se casam, é verdade,
As estatísticas mostram que nem todas as pessoas se casarão, o que não representa o padrão original do plano de Deus. Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Nós vimos um vídeo que os meninos gravaram lá na Estação das Docas sobre essa questão, pessoas dando a sua visão, o seu parecer sobre o casamento em nossos dias. E quem pôde ver, viu que alguns jovens defendem de uma maneira interessante a sua posição. Vão usando uma linguagem que vai desconstruindo a história. Eu me lembro de alguém dizer assim: no passado havia uma preocupação com o comportamento diante da sociedade, por isso era proibido algumas coisas antes do casamento. Mas com o tempo, essas são as palavras que eu ouvi no vídeo, com o tempo essas coisas foram sendo desconstruídas, e hoje já não é mais assim. Portanto, um vídeo com algumas falas interessantes, curiosas, mas que não revelam aquilo que Deus tem para nós, o plano de Deus. O mal conduz perdas, aliás, o mal produz perdas. Vivemos no contexto do grande conflito entre as forças do bem e do mal, e nesta guerra existem perdas. Enquanto estivermos nesta terra, teremos que aprender a conviver com frustrações e perdas, lidando da melhor maneira possível com as situações que estão, aquelas que estão aquém do ideal de Deus. Se você for agora nas páginas do Novo Testamento, ali em Filipenses, capítulo 4, por exemplo, nós vamos ver algumas coisas ditas por Paulo. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ver promessas de Deus. Vamos ver como Paulo se manifesta aqui. Capítulo 4, verso 13. Diz assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Promessas de Deus. Paulo, que aparentemente vivia como solteiro, também aprendeu a viver com frustrações, entre elas a de estar sozinho. Veja o que diz o verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A pergunta para nós nesse momento seria: estaria eu disposto a ser suprido por Deus em minhas necessidades? Ou estaria você deixando aquilo que de fato você precisa de lado e buscando muito mais satisfazer as suas emoções e os seus prazeres? Veja o que diz o verso 11 do mesmo capítulo 4: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem era Paulo, senão um ser humano comum como eu e você? Por que Paulo pôde conseguir dizer essas palavras, e hoje elas nos servem de incentivo, e eu e você, por vezes, não conseguimos? É possível que eu esteja falando para pessoas esta noite que estejam namorando, mas não estão conseguindo serem blindados pela proteção de Deus nesse namoro. É possível que pessoas estejam pensando em namorar, pensando na garota, no garoto, no rapaz, na moça, e ao invés de conhecer a cabeça, estão conhecendo outras coisas. Namoro é para conhecer a cabeça, como pensa, o jeito de ser, a maneira de ser, não é para conhecer outras coisas. Namoro, importante no processo da palavra chamada independização. O que diz Gênesis capítulo 2, verso 24: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O namoro é o início de um processo que deve terminar com o casamento. Pastor, isso é óbvio, é redundante. Eu gostaria de não ter de dizer isso. Haja vista as coisas que andam ocorrendo hoje em dia. Ouvimos namoro que não é para casar, é para pecar. Então, se você não poderia se casar,
com uma pessoa, também não deveria namorar com ela, obviamente. Se eu não posso me casar, não devo namorar com essa pessoa, porque provavelmente eu não vou começar de maneira blindada se eu começar da maneira errônea. Seria um pecado contra Deus e contra a pessoa fazer isso. Mas o que aprendemos sobre namoro deste texto que acabamos de mencionar, Gênesis 2,18, deixará o homem seu pai, sua mãe, e iniciar sua mulher. O que podemos aprender? A frase, deixar pai e mãe. Namoro em idade muito precoce, quando ainda não existe a perspectiva de deixar pai e mãe, em um futuro bem próximo, é uma das razões para o sofrimento. Provavelmente haverá um rompimento, impureza e consequência de prejuízos espirituais. Por isso, ao alguém namorar, deve haver, vou mencionar agora 4 coisas: maturidade física, inclusive sexual; maturidade econômica, possibilidade a médio e curto prazo de haver sustento próprio, sem depender dos pais; maturidade emocional, reconhecer as emoções dos outros, as próprias, e aprender a ser controlado pela razão, santificada pela palavra de Deus, e não ser controlado por emoções. As emoções nos enganam, diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração do homem sobre todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Maturidade espiritual, condição de buscar a Deus por si mesmo, sem necessidade de controle ou incentivo externo. Se essas 4 coisas estiverem sendo completadas, é possível que dê para começar um namoro. Ou melhor, pensar até em deixar pai e mãe para casar. Namoro não inclui relacionamento sexual. A frase tornar-se uma só carne só deve acontecer depois de consumada a união com sua mulher ou com seu marido, através do casamento, o que deve acontecer acompanhado de um compromisso vitalício. Deus instituiu um matrimônio para ser eterno, não para viver de um jeito como se tivéssemos que fazer adendos dentro daquele contrato de casamento. É bem verdade, o casamento também sofre um contrato. E é bem possível que eu esteja falando para pessoas que estão fazendo adendos desse contrato constantemente para poder tolerar um ao outro ali, dentro desse processo de namoro, né? Namoro permanente. Eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para a vida de vocês. Namoro não deve queimar etapas. O relacionamento sexual durante o namoro queima etapas fundamentais desse processo de independização descrito ali em Gênesis 2:24, e poderá afetar negativamente a blindagem do futuro casamento, se ele acontecer. Além disso, existem sérias consequências espirituais. Quero dar uma palavrinha agora para os viúvos. Viúvos podem namorar? Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Capítulo 7, verso 39. Veja: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, vírgula, mas somente no Senhor. A condição aqui, né? Somente no Senhor. Nada impede o casamento de viúvos, conquanto que seja no Senhor, ou seja, com pessoas que partilham dos mesmos valores espirituais. E a condição daqueles que são separados e divorciados, ou divorciados, podem namorar? Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Vamos
Vamos ver o verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja, a situação aqui, ela tem uma situação de depende, né? Separação e divórcio por adultério. Se separação e divórcio ocorrem por causa de relações sexuais ilícitas por parte do cônjuge, adultério comprovado, então nada impede um novo casamento, que vai ser precedido de namoro, claro. Há necessidade do namoro. Separação e divórcio por outras causas. Não existe amparo na palavra de Deus para um namoro e casamento quando a separação ocorreu por qualquer outra causa que não tenha sido o adultério. E isso inclui incompatibilidade ou violência física, por exemplo. Segundo a palavra de Deus, quem se separa nessas situações deve permanecer solteiro. Deus considera como adultério um novo namoro e casamento nessas condições.